Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A graça de Deus nos deu a oportunidade, nós estamos de volta apresentando Fé Perfeita aqui por esta emissora amiga e lembrando aos nossos irmãos telespectadores que estamos no ar 24 horas. A TV Fé Perfeita está no ar 24 horas através da internet no site www.feperfeita.org.br. Você está convidado a acessar o seu computador e participar dos nossos cultos ao vivo e da nossa programação 24 horas, entrevistas, hinos, cultos e assim sucessivamente. No nosso programa, estamos falando sobre: você crê na Bíblia? Esta pergunta pode ser uma pergunta um tanto, de alguma maneira, tão simples, mas de uma profundidade enorme. Eu falei que, com muita tristeza, posso olhar e assistir este quadro que as pessoas que carregam a Bíblia, que leem suas profecias, não creem na Bíblia. A maioria do mundo chamado cristão, a começar daqueles que lideram a religião, não acreditam na Bíblia. Muitos teólogos têm sido usados pelo diabo para lançarem dúvidas sobre a veracidade da Bíblia Sagrada na mente das pessoas. Só para você ter uma ideia, um professor de teologia questionado em um culto por um irmão quando afirmou que, na verdade, falando sobre doenças e enfermidades, ele disse que toda doença era sinônimo de pecado. E um irmão perguntou para ele: e Jó? Ele, na verdade, ao adoecer, era por uma questão de pecado? E aquele professor de teologia respondeu e disse: na verdade, nós entendemos que Jó nunca existiu. Ora, será que a Bíblia colocaria um personagem que nunca existiu, que seria apenas um mito? E o que Jesus disse: não leste sobre a paciência de Jó, ou Tiago também? Será que estas pessoas estão mentindo? Jesus mentiu, os apóstolos mentiram, e isto é uma mentira sobre o livro de Jó? Para você entender como estes teólogos e tantas outras afirmações que são feitas, que apenas vêm para desacreditar as Escrituras Sagradas. E eu disse que, começando dos papas, eles já criaram um dogma, que a tradição vale tanto quanto a palavra de Deus. Veja só, a tradição quer dizer o que eles decidirem em seus conclaves, em seus concílios, então tem o mesmo valor da Bíblia. Isto é mentira. Quero ler aqui mais uma vez com você. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor nosso Deus, que eu vos mando. Este é Deuteronômio 4, verso 2. Eu quero dizer a você que então a Igreja Católica,
que criou o dogma que a Bíblia vale tanto quanto, que a tradição vale tanto quanto a palavra de Deus, este dogma, para mim, ele não tem nenhum valor. E aí, então, nós temos o mundo chamado protestante, ou seja, o cristianismo pós-reforma, que são os evangélicos, os pentecostais, os neopentecostais. E eu pergunto, o que vale a Bíblia para estas pessoas? Será que a Bíblia é um livro de fé e prática ou a Bíblia se tornou um livro polêmico de discussões, de pesquisas e muito mais, onde muitos se escondem atrás dos seus escritos para tirar proveito próprio e transformar a religião em um negócio lucrativo e a igreja em um clube e um ponto de dar às pessoas apenas um momento de entretenimento, mas, na verdade, fogem do objetivo de Deus, que não é somente moralizar as pessoas, mas torná-las espirituais, porque o reino dos céus não é comida nem bebida, não é? O reino dos céus é alegria e paz no Espírito Santo. Espírito Santo. Então, aqui nós chegamos a uma conclusão triste, isso não falo isto, sabe, me vangloriando e achando que isto é uma coisa interessante, mas analisando com você de verdade, de coração para coração, eu estou falando de maneira aberta e perguntando a você que está em casa, você realmente crê na Bíblia? Veja que a maioria das pessoas que carregam a Bíblia não crê. Eu poderia dar apenas alguns exemplos. Quantas são as mulheres cristãs que querem se vestir conforme a Bíblia? Mas a verdade é que o pastor dela e o pastor da televisão e o grande teólogo e o doutor disse que isso é bobagem, que nós mudamos de época e não importa o que a Bíblia tenha ensinado. Quantas são as mulheres que querem ser submissas a seus maridos e tratá-los como o próprio Senhor? É assim que está escrito na minha Bíblia. São pouquíssimas, mas quantas estão dentro das igrejas e carregam a Bíblia e passam por cima destas escrituras? Quantas são as mulheres que querem deixar de cortar seus cabelos porque Deus disse que uma mulher que corta a ponta do seu cabelo é como se estivesse raspado a cabeça? E eu quero dizer para você, eu mesmo não gosto de mulher careca e Deus também não. Então vamos, quando nós olhamos estes quadros, segundo o que está escrito na palavra, nós encontramos que a sociedade e o cristianismo está a milhões de quilômetros dos valores que estão contidos na palavra de Deus, e eu não vim aqui para discutir. Eu quero apenas perguntar a você, mais uma vez, porque você vai responder isso para a sua consciência. Você crê na Bíblia? Então, para chegar a esta conclusão de pastores e líderes agirem como estão agindo, eles não são chamados de concílios, mas eles têm congressos, eles têm reuniões ministeriais onde discutem os pontos de vista e onde estabelecem dogmas e credos e estatutos de uma igreja em que as pessoas deverão crer da maneira que eles discutiram. Isto é o mesmo dogma católico que deveria ser reprovado. Quero dizer a você, primeira razão por que as pessoas não creem na Bíblia. Já disse que a maioria das pessoas que professam serem cristãs não acreditam na Bíblia. Padres, pastores e crentes e o mundo chamado católico. Por que não creem, pastor? Porque primeiro não conhecem o autor da Bíblia. Poucas são as pessoas que conhecem Deus. Não sabendo quem é Deus, como crer, conforme disse Jesus, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras.
Não é conforme diz os concílios, não é conforme diz as reuniões ministeriais, ou não é conforme diz a igreja A, B ou C, ou o estatuto de qualquer igreja, é conforme diz as Escrituras. Não conhecendo, não sabendo quem é Deus, porque então como é que eles vão acreditar na Bíblia Sagrada, produto do autor que é Deus? O autor da Bíblia não são homens. Homens foram apenas usados porque Deus propôs em seu coração, em sua natureza, Deus propôs em sua mente eterna não fazer nada aqui neste planeta a não ser através do homem. Então é por isto que Deus usou 40 homens em épocas distintas para escrever a Bíblia. E a Bíblia, cada um dos personagens que está em suas páginas, for escolhido a dedo. E cada acontecimento que está narrado aqui e esconde, quando a Bíblia relata aquele acontecimento na vida daquela pessoa, está escondido atrás daquele acontecimento um episódio profético, algo que viria a representar a cristandade ao longo de sua história e mostrar que Deus vai repetir aqueles fatos na vida de alguém. Isto é uma coisa certíssima para você entender e não acreditar apenas no meu argumento. Eu vou citar, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre Noé. Por que a Bíblia citou o fato de Noé no livro de Gênesis? Para mostrar que Deus escolheria alguém que, mesmo Deus propondo fazer uma limpeza na terra e destruir, Deus ia preservar a raça humana. Quando a Bíblia diz a respeito de Noé, diz a respeito do final. Está dizendo, Jesus usou isto dizendo como foi nos dias de Noé. Veja que ele lembrou-se, ele citou Noé porque ele disse, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E deu os sinais e as características dos dias de Noé para que você entenda que aquilo que aconteceu no dia de Noé é o que haveria de acontecer. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Quer dizer, as pessoas vivem hoje de festas, de bebedeiras, e não é de casar e dar-se em casamento, é de ir ali no cartório, dar um nome, se juntar e daqui um pouquinho se divorciar, casar e dar-se em casamento, divorciar e tornar novamente a se casar. Quando ele falou sobre os dias de Sodoma e Gomorra, que está escrito na Bíblia, ele falou do tempo do homossexualismo. E Deus abomina tanto este ato que, assim como destruiu Sodoma, também trará a destruição. Quando Deus falou sobre os dias de Noé, ele deu a condição dos dias de Noé, em que as pessoas não tinham mais respeito e que as mulheres seriam bonitas e atraentes e que a multiplicação do gênero humano na Terra seria muito grande. Pegue para você ver os dados científicos do crescente número de pessoas na Terra. O crescimento demográfico é tão grande que hoje chegamos a 7 bilhões de pessoas, e para chegarmos a 7 bilhões, para chegarmos ao primeiro bilhão de pessoas na Terra, foram quase 5 mil anos. E agora, de poucos anos para cá, de 300 anos para cá, multiplicou-se por 7. É assim o crescimento demográfico. Mas isto também é sinal dos dias de Noé, é sinal de que nós estamos caminhando para o cumprimento das palavras proféticas do Senhor Jesus e dos grandes acontecimentos apocalípticos que haverão de tomar lugar na Terra, quer a ONU queira ou não, quer o mundo acredite ou não. Estas coisas haverão de acontecer. Você crê na Bíblia? As pessoas nem acreditam. Será que as pessoas acreditam que este monte de prédios, um dia deste vai ruir e vai virar cinzas e vai tudo voltar para a terra, aquilo que foi tirado da terra,
o cobre, o zinco, o petróleo, tudo isso vai voltar para a terra novamente? E vamos ter novamente um Éden restaurado, uma terra fértil e um lugar onde vai haver paz? As pessoas não acreditam nisso. O homem edifica e as pessoas correm atrás do material. Veja só se a religião promove fé nas pessoas. Aparecem pregadores apenas prometendo às pessoas carro, casa, dinheiro, melhoria, emprego. Será que algum está preocupado com os sinais que nós estamos vendo escrito na Bíblia? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que seria assim, mas nos últimos dias. Então a Bíblia já descreveu os últimos dias, a apostasia, a indiferença. E as pessoas não acreditam no que estão vendo. Você talvez não esteja acreditando. E tudo se trabalha para uma naturalização. No primeiro momento, dá-se uma revoltazinha, mas depois acomoda. Será que eu não vivi os dias em que os líderes brigaram e falaram contra a minissaia, contra as saias curtas, contra as mulheres se vestirem como estão vestindo hoje? Eu sou evangélico de nascimento. Os pastores bateram duro contra isso, mas daqui um pouquinho suas filhas e a pressão chegou e ele teve que ceder às suas filhas e sua esposa viu a vizinha, achou bonito e daqui entrou e daqui um pouquinho a igreja não é nada mais do que o mundo. Eu até pergunto o que é vestir honestamente com pudor. Queria que você me mostrasse uma roupa honesta. Mas eu quero, dentro desses programas, aprofundar este assunto, como as pessoas deixaram de acreditar na Bíblia e como a Bíblia é apenas um livro de questionamento e que as pessoas se satisfazem ao serem membros de uma igreja e não estão preocupadas nem um pouquinho porque seus líderes já há muito tempo cauterizou a consciência das pessoas, as mentes estão cauterizadas e elas não estão preocupadas o que Deus pensa a respeito delas, de como elas estão sendo olhadas por Deus. E até quero lembrar a você que pessoas são honestas, são boas, são sinceras, mas que a liderança da igreja é um câncer, que trabalha não para Deus, mas trabalha para o inimigo de Deus para fazer com que as pessoas se distanciem da Bíblia. E eu quero lembrar a você e falar isso com todas as letras aqui neste programa. Fora da Bíblia, tudo é diabo e tudo é inferno. Fora da Bíblia, tudo é areia movediça. Tudo concorre para a destruição. Você não pense que você tem um pastor bonzinho, moderno, intelectual e que não faz caso destas bobagens que o pastor da televisão, que o pastor César está falando e que isto tudo é um projeto ultrapassado. Eu quero lembrar a você que seu pastor bonzinho, amigo, sabe, que não importa com isto, que é moderno, que já a igreja não tem nada mais de vocação pelo espiritual, ele está sendo usado para te afastar da única chance que Deus te deu, que é vivendo sua palavra, porque Deus não tem compromisso comigo, com a minha igreja, com você, com a sua igreja, com o seu pastor, com o padre, com o papa, com homem nenhum. Deus tem compromisso com sua palavra. Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Olha, fora do padrão. Quem quiser acrescentar, acrescente. E quem quiser crer nos ensinamentos, em dogmas, em tradições, podem crer. Quem quiser viver de clube, de brincadeiras e de igrejas, de brincar, de igrejas, pode brincar. Mas quero lembrar a você que Deus te deu a oportunidade de se assentar comigo neste programa e perguntar à sua própria consciência, você crê na Bíblia? Pergunte a você mesmo. Você acredita mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você crê, eu estou desafiando você a partir deste programa
em que eu irei iniciar nos próximos programas, nos programas que irão dar continuidade, uma série de estudos sobre os verdadeiros ensinamentos da Bíblia e qual é o Deus da Bíblia. E que, na verdade, nós estamos vivendo numa ilusão tão grande, porque o Deus da Bíblia não é o Deus da igreja. A igreja matou em nome de Deus, mas você sabe que matou por dinheiro, por política, sabe, por prosperidade, por fama, para segurar a posição de igreja oficial, mas Deus estava a milhões de quilômetros de distância de tudo aquilo. Deus nunca esteve nisto. Você acha que a igreja que hoje nós temos, uma igreja empresarial, comercial, com estes líderes, este é o Deus que a igreja está propagando hoje, o Deus da prosperidade, o Deus, sabe, que não está se importando com nada, é o Deus da Bíblia? Não, amigo, você está sendo enganado. O Deus da Bíblia tem outra característica. E isto é o que eu estou sendo inspirado para poder falar com você sobre o verdadeiro Deus, a verdadeira crença na Bíblia. E o que é que Deus espera de mim e de você nesta hora? Qual é a visão de Deus, o que Deus pensa da sociedade, o que Deus pensa da religião e o que Deus pensa da liderança e o que Deus está olhando para este quadro em que a sociedade está vivendo? Quero chamar você, quero perguntar a você, você realmente conhece a Deus? Se você conhecesse a Deus, você estaria ao lado da palavra de Deus. Você se poria ao lado da Bíblia sem importar se o seu vizinho, se o seu parente, se o seu pastor, se o seu líder espiritual ia crer ou não. Não é interessante o que eles pensam? Aliás, esta é uma pergunta da própria Bíblia. Julgai entre vós, o que é justo, obedecer a Deus ou obedecer a homens? Você é que sabe. Se você quiser obedecer a homens, aí existem credos e dogmas e tradições. Se você quiser obedecer a Deus, aqui está a sua palavra. Nós precisamos todos dar meia volta e voltar a nossa visão para a Bíblia e tirar a visão do que diz o homem. O que diz o homem, seja eu ou qualquer outro homem, diz a palavra. Todo homem seja uma mentira, mas Deus, único, seja a verdade. Aqui estamos diante destes quadros. Então, eu lamento profundamente ver o quadro em que a sociedade está metida, em que a religião está metida, e eu lamento muito, vou dizer a você aqui nestes minutinhos que eu tenho, as pessoas preferiram crer nos artistas das novelas. As pessoas preferiram e preferem crer no que eles vivem, como se vestem, como falam, como atuam, como criam seus filhos, que família eles têm de dar para, que exemplo eles têm que dar para as famílias, e isto é o que a sociedade creu. Vive. E não é só o povo, não. A liderança também. Eu quero dizer para você que Jesus nunca teve contra ladrões e prostitutas e gente pecadora. Jesus sempre esteve contra os líderes. São eles a razão do povo serem arrastados para a condição de vida em que estão vivendo. No final do programa, eu quero perguntar a você, se o seu líder espiritual ou a sua igreja estiver fora da Bíblia, você ficará com a igreja ou com a Bíblia? Seja honesto, seja verdadeiro. Pense um pouquinho no que eu estou propondo para você. A igreja vai passar, mas a palavra não. Deus não tem compromisso com a igreja, tem com a palavra. E você? Se a tua igreja estiver fora da Bíblia, será destruída. Se o teu pastor, se o teu padre, se o teu líder espiritual estiver fora da Bíblia, será destruído. Você ficará com ele
ou com a Bíblia? A Bíblia te propõe vida eterna, te garante vida eterna, te promete vida eterna e sustenta a vida eterna. Você quer o quê? Então, por favor, não perca meu próximo programa e convide seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, ligue para alguém, desperte alguém, fale com alguém, chame seu pastor e vamos voltar os nossos olhos para a palavra. Diga para ele, assista o programa amanhã, neste horário, aqui por esta emissora de televisão e vamos ser verdadeiros. E se em alguma coisa estivermos fora da palavra, é melhor voltar, porque Deus ainda dá uma oportunidade a todos nós. Meu tempo acabou, quero orar com você no final deste programa agora. Deus, sê misericordioso com o povo. Abra os olhos e o entendimento para que as pessoas possam compreender as Escrituras e viver as Escrituras e se salvarem, porque sei que este é o teu desejo, que ninguém se perca. Sê misericordioso com este lar e visita esta família e cura e liberta e esclarece e salva. E dirija para a vida eterna é minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída.